E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a cura passa pelo sentir. Então, como que é isso, Eduardo? Não existe movimento de cura de uma mulher, de um feminino ferido, de um feminino que está em dor, se não passar pelo crivo do sentir. Não existe. Não tem como a gente trabalhar um feminino, uma mulher, se a gente não passar pelo sentir, porque o sentir é feminino. O sentir vem desse lugar do acolhimento, da maternidade que eu falei da nossa mãe, que nos deu a vida, vai passar pelo feminino. Então, sentir é primordial para que essa mulher consiga ter cura. Mas antes de sentir, vão ter muitas terapeutas me procuram. Por que eu tô fazendo essa live? Porque muitas terapeutas me procuram. Eu tenho colegas, amigas que me mandam, tanto aqui no Instagram quanto no WhatsApp, dizendo: Eduardo, eu tô com uma cliente que eu não consigo sair do lugar com ela. Porque ela não sai do mental. Ela não sai desse lugar de só fica no mental. Então, tudo ela quer entender, tudo ela quer saber, tudo ela quer compreender, né? Então, tudo... Eu tô com uma cachorrinha aqui que ela quer brincar agora, gente. É assim, né? Tô em casa, né? Então, uma terapeuta, quando ela chega pra mim e fala: Eduardo, eu tô com uma cliente, ela não sai do mental, ela não para de pensar, eu não consigo avançar. E é isso que acontece na terapia, quando a nossa cliente chega e ela está totalmente no mental. E ela não deixa a gente avançar nesse lugar, que a gente quer tirar ela da zona de conforto dela, a gente quer tirar ela daquela dor, a gente quer tirar ela daquela situação, mas ela fica no racional. Porque ali é a zona de conforto dela. Então, quando a gente começa a aprofundar nas sessões, o que ela vai ter? Dor no corpo. Por quê? Porque ela não quer sentir. Então, o corpo vai sinalizar. Ela vai ter dor de cabeça, enxaqueca. Essa mulher vai ter dor, vai ter cansaço. Ela vai falar, e depois daquela sessão, eu fiquei tão cansada. Ela não chora. Ela não chora e ela fica ali no mental, agarrada a essa questão mental. Ela quer entender. Ela quer saber. Tenho certeza que você já atendeu uma cliente que tudo ela quer entender, que tudo ela quer saber. Porque ela tá aqui, ó. E ela não deixa isso descer. E ela não deixa diluir, né? E aí acontecem as coisas e ela fica te perguntando se tá certo, se tá errado. Ela fica tentando entender por que as coisas são assim, por que a situação tá daquele jeito, ou então por que você falou aquilo, ou por que você, né? Ela fica no porquê, ela fica nesse mental. Só que uma terapia com mulheres, se ela não passa pelo sentir, se ela não dilui, se ela não tem o afofado do emocional, não tem cura. Ela vai trocar de terapia, ela vai trocar de técnica, ela vai buscar outras coisas e ela não vai encontrar solução, porque a solução não está no entender, a solução está no diluir, está no sentir. E muitas colegas minhas me mandam: tô atendendo uma cliente que tá super difícil, porque ela não se permite. Então, aí ela vai falar assim: eu já fiz então, a mentalização com ela, mas ela não se permite ir para aquele lugar, né, que a gente vai fazendo a mentalização, vai... Aí ela volta e fala assim: e aí ela tenta racionalizar. Mas por que eu pensei isso? Né? Tá lá na cabeça dela, mas ela quer entender. Porque ela não se permitiu, e aí ela não chora nas sessões. Chorar, gente, pra mim sempre foi sinônimo de estar sentindo. Ela tá sentindo, né? E quando eu começo a trabalhar com mulheres, é comum durante as sessões que essa mulher, principalmente quando a gente vai para a ciclicidade, a gente vai para outros movimentos, que essa mulher comece a ter, por exemplo, dor de barriga. Ela vai falar: nossa, ou eu vomitei, ou eu tive diarreia, né? Então ela vai começar e isso é o sentir dela, ela ainda não tem o sentir no emocional. Então onde ela vai sentir, onde ela vai somatizar isso para sentir? No corpo. É no corpo que ela vai sentir. Então ela vai ter ânsia de vômito, ela vai ter diarreia, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter dor no corpo, dor na coluna. Ela vai falar: nossa, depois daquela sessão eu fiquei moída, parece que eu fui atropelada. E ela foi mesmo, só que ela só não sentiu. Ela não sentiu aonde? No emocional. E enquanto ela não se permitir ir para esse lugar emocional, o corpo dela vai somatizar, o corpo dela vai sentir. Nós, quando a gente vai se especializando no atendimento a mulheres, e a gente vai trabalhando com elas, a gente se torna guia dessas mulheres, a gente vai vendo a importância de sair desse mental, que o mental vai adoecer, vai machucar esse corpo,
até que ela fale, até que ela se permita. Fala, eu vou sentir. Deixa eu sentir isso aí, deixa eu chorar isso aí, deixa eu diluir isso, né? Então, eu trabalho com várias técnicas, né? E aí, eu trabalho com escritoterapia, que ajuda muito, né? Então, você tem uma cliente que tá difícil de sentir, pede para ela escrever. Porque daí ela vai sentar e ela vai ter que... Ela vai estar no crivo do mental, mas a hora que ela começar a pôr, e tem que ser... Uma vez eu pedi, olha só como elas são mentais, né? Eu falei pra ela, olha, você vai escrever uma carta pra situação XYZ, e você vai colocar tudo. Ah, tá bom. Aí ela sentou no seu computador. Agora eu vou escrever. E começou. Ali no computador. Ou seja, ela não sentiu nada. Porque não era um livro que ela estava escrevendo. Ela precisava escrever no papel, caneta. Pôr, tirar aquilo de dentro para pôr para fora. E não escrever como se ela estivesse escrevendo uma carta para alguém que ela fosse, entende? Porque ela não queria sentir. Aí aí a gente muda a técnica, a gente muda o jeito de introduzir. A gente vai para filmes, para séries, mas a gente vai vendo a dificuldade que essa mulher tá. Quanto tempo essa mulher já está naquele lugar? E ela não se permite sentir. Então a cura de uma mulher, a cura do feminino, a cura de uma dor, passa pelo crivo, passa pela linha do sentir. E sentir onde? Aqui. É quando essa mulher traz para fora, ela sai daquela armadura que ela está e a gente consegue acessar na alma essa mulher para que ela possa realmente se desarmar. E às vezes não é fácil, não é numa sessão, né? Por isso que às vezes a gente constela uma mulher que tá muito no mental, vou falar de constelação, que é a técnica que eu utilizo, tá? Mas pense em qualquer técnica que você usa. Se você trabalha com massagem, se você trabalha com Theta Healing, barra de Axis, se você trabalha com chás, eu não sei qual que é a técnica que você trabalha como terapeuta. Mas pense naquela mulher que você vai dando e ela não dilui. E ela vai sentindo aquilo, tá? Bom, aí essa mulher chega pra gente e não vai fazendo o processo desse sentir. Qual que é a nossa... Nós somos guias, certo? Eu sempre falo. O que eu trabalho? Em especializar mulheres a ser guias de outras mulheres. Para eu guiar outra mulher, eu só guio até onde eu já fui, né? Mas a gente vai guiando. O que eu instruo as mulheres, as terapeutas que eu atendo hoje, que eu mentoro, que elas tenham... Primeiro, paciência, porque essa mulher está há muitos anos, muito tempo, nesse lugar que ela tem medo de sentir, ela tem uma referência ruim do sentir, ela tem uma referência de vulnerabilidade muito difícil, porque ser vulnerável para essa mulher é ser fraca. Então, quando essa mulher não passar pelo crivo desse sentir, não vai haver cura. Então, a gente vai ter que trabalhar camadinha por camadinha para chegar aonde dói e poder fazer com que ela sinta. Mas até chegarmos lá, ela vai passar pela dor no corpo, pela dor de cabeça, pelas enxaquecas, ela vai passar... Eu já passei por tudo isso, tá? Porque eu sempre falei, eu sou muito mental, né? Sou do intelecto. Então, eu fui passando pelas camadas. Eu tinha aulas, às vezes, ou terapia, né? Que eu fiz muita terapia. E aí, quando eu saía, eu vomitava. Eu punha tudo pra fora onde? No vômito. Ou eu já tive crises de diarreia, de ficar a madrugada inteira sentada na privada. Tem diarreia. E eu sabia o que era. Né? Como terapeuta, eu sabia o que eu tava passando. Agora, imagina a sua cliente que passa por uma sessão com você. Bom dia, Josi. E aí, ela não consegue... deixar aquilo diluir no emocional. Onde vai somatizar isso? No corpo, porque precisa pôr... Oi, Cora, linda. Bom dia, gente. Então, assim, trabalhar com mulheres, não adianta a gente ficar no racional. Trabalhar com mulheres é abrindo camadas para que ela possa sentir. E o primeiro lugar que essa mulher vai começar a sentir é no corpo. É o corpo dela que vai sentir primeiro do que o emocional, tá? E ela vai buscar você porque ela vai falar assim, depois daquela sessão me deu dor de cabeça, depois daquela sessão me deu diarreia, me deu dor de estômago, né? Eu senti no corpo. Ela ficou cansada, letárgica, ou ela teve sonho muito agitado.
Por quê? Porque está aqui. Essa mulher não se permite o quê? Pôr pra fora. E aí, conforme eu vou trabalhando com as terapeutas, porque elas me procuram, e eu fiz essa live porque é uma procura recorrente das terapeutas, que elas me mandam assim, Eduardo, minha cliente, ela não deixa a gente acessar nada. A hora que a gente começa a apertar um pouquinho, ela espana. Aí ela não vem na sessão, aí ela vem, ela desmarca, ela vem em outras, ela vem depois de 2, 3 semanas. Eu tive uma cliente que a gente precisava trabalhar, a questão dela era pai, eu precisava trabalhar com ela essa questão e olhar para essa questão do pai. Ela adiou 3 vezes as sessões. Até o dia que eu falei assim, olha, se você não quiser olhar para isso, não tenho como continuar, porque você precisa passar por esse processo comigo. Você topou entrar nessa floresta, eu tô sendo sua guia, você não tá sozinha. E ela não vinha. Aí ela falou, e ela, olha como é o inconsciente dessa mulher. Eu tinha avisado ela que eu sempre aviso a sessão seguinte. Por que você avisa? Para ela já ir se preparando. Para ela não vir no escuro. Ninguém chega na minha sessão e eu falo, agora é isso. Não. Eu falo, olha, essa semana a gente viu isso, a semana que vem a gente vai falar sobre este assunto, porque sem olhar para isso a gente não vai conseguir avançar. Tudo bem? É um combinado. É uma parceria, é uma troca. Não é ditadura, eu mando e ela não vem, entendeu? Aí eu falei para ela, olha, a gente vai trabalhar a sessão de pai, tá bom? Tá bom. E ela esqueceu, vida que segue, a gente estava trabalhando questões profissionais, tá? E vida que segue, essa mulher foi embora. E aí ela me ligou na semana seguinte que ela tava em feira, tal, não sei o que, ela não ia poder. A primeira vez, eu juro que nem eu associei que era isso. A segunda, ela tinha questões com o filho. A terceira, aí na terceira vez que ela cancelou, eu falei, olha, você tá fugindo a 3 sessões de olhar para esse pai. Se você não vier, eu não consigo avançar. E aí não tá compensando nem para mim, nem para você. Ela falou, nossa, mas eu nem lembrava que era essa sessão de pai. Eu nem lembrava que era sobre esse assunto. É sério? Aí ela veio. Porque daí eu trouxe a consciência para ela. Nós vamos trabalhar as questões disso. E aí, ela veio. E aí foi uma sessão super difícil. Ela não se concentrava na sessão. Ela não conseguia ficar quieta. Era o filho que batia na porta. Era não sei o que lá que ela tinha que parar para abrir. Ela não parava. Aí ela voltou. E eu trabalhando aqui com o bonequinho. Falei, tá bom. Aí ela voltou, eu só fiz assim pra ela. Acabou. Nossa, mas eu não tenho horário para atender, tá? Não é uma hora cravado, meus atendimentos nunca funcionaram assim. É o tempo da sessão. Se a sessão durar 1 hora, ótimo. Se ela durar um pouco mais, ela vai durar um pouco mais. E não tem problema. Não é assim, acabou sua hora, acabamos a sessão, né? A gente tem que... é o tempo da sessão, que é o tempo que às vezes a pessoa tem para chorar, é o tempo que ela tem para pôr para fora. Por isso que de uma sessão para outra, eu tenho um tempo. E aí, quando ela... eu falei, mas a nossa sessão hoje acabou. É o que é possível. E aí ela travou. Ela falou... eu falei, você não tá aqui. Você não tá aqui. Então, é a hora que eu falo pra vocês, que eu falei no começo da live, eu vou repetir, que a gente tem que ser realista com o nosso cliente. E a gente tem que abrir o jogo com ele. Então, quando a nossa cliente tá nesse lugar, a gente abre o jogo com ela. E aí a gente vai falar assim, olha, a nossa sessão era sobre essa questão, não tá sendo possível realizar, tá? Tem muitas questões aí, e eu quero saber o quão comprometida você tá em olhar isso, porque eu vou te falar uma coisa, eu já era a 4ª terapeuta dela. Eu não era a primeira. Eu falei, e não era a primeira sessão dela comigo. Não era. A gente já tava na 5ª sessão. Eu já tava amolecendo ela para chegar nesse lugar. E aí eu falei para ela, você quiser continuar, a gente vai passar por esse ponto. E eu tô disposta a te dar mais uma sessão pra gente fazer isso. Mas se você não estiver pronta, e toda vez que as sessões chegavam nesse ponto, em qualquer terapeuta, ela travava. Aí ela veio. E eu tô contando esse case porque é o que acontece com muitos clientes. E eu tô falando que se não passar pelo lugar do sentir, não vai funcionar. Não adianta quem trabalha com sistêmico ficar com frase pronta. Não adianta. Fala, eu vejo você, eu vejo você. Eu sinto muito, papai. Não funciona.
Frase pronta de sistêmico, seja para qualquer terapia que vocês usam, fica robótico, não funciona. Essa pessoa não tá sentindo nada. Eu preciso que ela sinta. Sabe o que eu preciso? Que ela fale, eu tenho raiva de você. Eu não queria que você fosse embora. E foi isso que nós fizemos. Eu falei, aí eu pus o pai, ela, o pai e a mãe. Eu falei, fala para sua mãe. Você não me deixou conhecer meu pai. Porque ela tinha ido em outros consteladores e as pessoas tinham essa técnica. E eles falavam muito assim, ó. Se você não tomar seu pai, não tem solução. Eu sabia disso, ela sabia disso. Ela já veio com isso pronto, eu já constelei. Eu sei que se eu não tomar meu pai, eu não tenho solução. Mas eu não quero. Ela não conhecia o pai. E por eu não ter conhecido meu pai... Eu conheci meu pai, eu tinha 20 anos. Muitas mulheres me procuram com essa questão de não ter uma relação com o pai na infância, na adolescência. Então, a gente vai atender muita história que são parecidas com as nossas. Isso a gente trabalha muito no programa que a gente faz, né, da terapeuta do feminino. Por quê? Porque a gente vai vendo, as pessoas, mesmo sem saber a sua história, parece que chama, né? Tá no campo ali a conversa fica no campo. Então eu atendi muito tempo mulheres, depois foi mudando, né? Mas atendi muito tempo mulheres que também não conheciam o pai. Então, como eu tinha passado por essa situação, eu consegui entender onde doía. E eu tive que passar, e por isso que eu falo, a gente quando guia de mulheres, quando guia de atendimento, a gente se torna especialista, é porque a gente já passou por algum lugar daqueles que elas chegam pra gente. E aí, como eu já tinha passado por aquele lugar, eu falava, eu consigo te guiar aqui. E aí, quando ela trouxe, e aí foi uma catarse, né, que a gente usa quando a gente vai falar de psicanálise, a gente fala de catarse, né, ela teve aquela catarse e ela gritava, e ela jogava, falava, pega alguma coisa, joga. E aí ela jogou, e aí ela falou que ela tinha raiva que o pai dela foi embora. Aí eu falei, agora ela tá sentindo. É raiva, mas ela tá sentindo. Ela tem que passar pelo sentir, gente. Senão fica robótica a sessão. Tanto em qualquer técnica que você usar. Até massagem, se você fizer. Senão você vai lá... Pronto, próximo. Tem que sentir, tem que relaxar. Você sente quando a pessoa tá sentindo. E aí começaram a vir as primeiras lágrimas. Até então ela nunca tinha chorado, ela fez constelação em grupo, ela fez constelação com players, sabe? Pessoas que eram renomadas, que eu sigo e admiro muito. E não ia, essa mulher não diluía. Aí eu pus ela pra falar. Falei, fala pro seu pai, você me abandonou. Eu não te conheço, eu não quero te conhecer. Ela não queria, porque ela tinha raiva extrema daquele pai. E aí a gente conseguiu. E aí ela falou que depois daquilo ela vomitou. Mas tava sentindo, gente. Ela não conseguia passar pelo sentir aqui. Mas ela sentiu no corpo. O corpo dela expulsou. Ela vomitou, aí ela passou mal. E aí ela me ligou, né? Ela falou assim, tá muito difícil. Aí a gente foi pra carta. Lembra que ela tinha escrito a carta no computador? E eu falei pra ela que tinha que ser na mão? Aí a gente mudou. Aí eu falei, agora que você já pôs pra fora tudo isso, você vai escrever, porque eu preciso que você tire mais. Ela escreveu, pra quem tinha escrito no computador meia dúzia de palavras, quando ela foi pro papel, aqui é meu calendário, quando ela foi pro papel, ela lotou, ela mandou foto. Eu não leio as cartas dos meus clientes, tá? E ela foi. Aí ela leu. E aí, aí a gente tem a técnica da escritoterapia, que eu trabalho, gosto muito da escritoterapia, e aí ela colocou aquilo tudo, e aí eu falo que não tem ordem, você escreve, até a mão cansar, eu falo. Que a gente entra num looping, num flow ali, que a mão não cansa. E foi. Acho que foi umas 3, 4, sei lá, páginas de escrita pro pai. E aí, quando ela acabou o pai, a gente teve que voltar na mãe. E às vezes a gente vai, mas a gente volta. A gente não vai, né? Aí eu já tinha trabalhado bastante a mãe, aí eu voltei. E agora você vai dizer pra sua mãe. Então, antes, quando eu tinha dado essa técnica de escrever, ela foi pro computador, racional, mental. Tá tudo tranquilo, Eduardo. E você passava as sessões e assim,
Ah, tá tudo tranquilo. Eu falo, mas se a gente não diluir isso, minha filha, não vai estar tranquilo nunca. Eu tô contando esse case de atendimento porque me marcou muito, porque eu recebo muitas terapeutas que falam da dificuldade que é atender mulheres no mental. E realmente, não só mulheres, é que homens, a gente já tem essa expectativa que eles vão ficar no mental. Apesar de eu já ter atendido homens que foram pro sentir assim, ó. E a mulher, que era a esposa, porque eu atendi muito casal, a mulher não ia. Por quê? Porque ali estávamos, né? Tinha umas trocadinhas ali. Mas o homem foi. Ele se entregou para a terapia e a mulher racionalizando. Né? Por que que essa mulher fica no mental? Porque ela tá. Vocês vão entender bem isso na imersão, lá na imersão no dia 20. No segundo dia, eu vou falar bem sobre essa questão de feminino e masculino. E essa mulher tá com esse olhar para esse masculino. Ela tá na esfera do fazer, ela tá na esfera do realizar, e para isso ela vai ter que usar o mental. Só que ela fica ali, ó, anos no mental. E ela não sente. E o que que acontece essa mulher que fica racionalizando e não vai pro sentir? Ela adoece. E quando que ela vai procurar ajuda? Quando algo na vida dela começa a travar. Quando algo na vida dela começa a não dar bom. Aí essa mulher vem pra terapia. E a hora que ela chega, ela tá aqui, ó, morando na cabeça. Ela tá morando no mental. Ela mora ali. Como é que eu vou falar pra ela? Então, agora nós vamos mudar. Você vai mudar de casa, você vai sair do mental e você vai entrar pra parte do sentir. Ela não sabe onde é esse lugar. Ela não sabe como é que é morar lá. Ela não sabe o que é ir para esse lugar do sentir. Ela não sabe o que é esse lugar do emocional. Ela não sabe o que é sair desse entender. Eu preciso entender. Eu preciso saber. Ela não sabe. Então, para ela, é muito difícil. E nós, como guias, como as terapeutas que vamos guiar essas mulheres, vamos ter que transicionar ela. E não dá para ser assim. Não dá para ser numa sessão de constelação. Às vezes dá. Dependendo se ela já está muito disposta, dá. Mas às vezes a gente vai ter que dar uma. E aí a gente vai ter que atender por mais sessões. Então, quando eu me formei em constelação, a gente aprendia que era uma sessão única e acabou, morreu. Né? E a gente não aprendia o que fazer depois. Aí depois tem a psicanálise, que eu fui ajudando, aí eu introduzia uma sessão de constelação no meio do processo. E depois eu falei assim, mas tem que ter algum outro caminho. Tem que ter um outro caminho para que a gente possa trabalhar e ir descascando essa cebola para que ela possa ir se aprofundando. E aí surgiu os meus pacotes terapêuticos que eu fazia e aí essa mulher conseguia. E foi daí que as terapeutas começaram. Como é que você atende mulher? Como é que você atende uma mulher que está no mental? Como é que você atende uma mulher que não se permite sentir? Que chega na sessão e fica, tô entendendo. Ah, é. E não sente. E você vê que ela tá tremenda aqui, ó. Mas ela, não vou chorar, porque chorar é fraqueza. Não tem essa. Eu não sou vulnerável, eu sou guerreira, eu sou forte. Cacilda, minha filha, aí nessa resistência, você tá dando murro e você tá só se ferindo, você tá se machucando, né? Então, deixa diluir. Aí ela não deixa. Aí o que acontece? Dor no corpo, dor de cabeça, diarreia, vômito e estômago que fica ruim. Por quê? Porque não se permite sentir. Vai para esse sentir, sai do mental, vamos transicionando para esse emocional, vem para cá. Então, quando eu. E é um processo doloroso. Eu tô lendo aqui, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai pegando e vai se tornando guia, a gente vai entendendo que a gente vai andando passo a passo com a nossa. A gente vai andando passo a passo com a nossa cliente. E aí, é isso que eu ensino lá no Terapeuta do Feminino Sistêmico. Que vocês vão. Eu ensino teoria e a gente vai andando em passos com ela. E a gente vai, né? Tem muitas terapeutas robóticas, mas olha, eu não julgo, tá, Josi? Eu vou ser bem honesta, eu não julgo as terapeutas. As formações, elas às vezes, por isso que eu não dou formação, porque formação é sair de uma forma. Ó, tá aqui a forma, você segue aqui o script, a receita, e vai sair todos os bolos dessa forma. E nós, como saímos dos nossos cursos, das nossas formações, nós saímos engessadas. Então, nós saímos com isso, ó, tá aqui, protocolo, segue o protocolo e vai. Só que quando a gente vai para campo atender, a gente percebe que
Não dá. Que não funciona. Que pode funcionar para um ou outro, mas aqui na massa não funciona. E que a gente vai ter que tem que ter outro. E eu sempre perguntava, tem que ter outro caminho, tem que ter outro jeito, entendeu? Então, esse amolecer da terapeuta, que também vai se tornando guia, por isso que eu gosto muito de usar esse termo. Eu quero eu quero formar muitas mulheres que sejam mais que terapeutas, mas que elas guiem outras mulheres por um processo que não é engessado, que não é uma formação, é um programa para que você possa percorrer a floresta sendo segura, sendo guiada, sendo levada passo a passo, tá? É preciso ter etapas, mas elas não são engessadas. Tanto que no curso eu dou mais de 20 sessões para que vocês possam adaptar. E outra, como é um programa, você que já é terapeuta já tem outras técnicas, você só vai introduzindo as opções. Teve vezes, gente, de eu chegar para a sessão sabendo que a sessão era aquilo. Vou dar outro exemplo. Atendi uma pessoa e eu tinha mais ou menos o programa pronto, na minha cabeça estava pronto. Então eu atendi a sessão 1, 2, 3. Chegou num dia que ela veio com uma demanda completamente diferente com a sessão que eu tinha pronta para ela. Eu olhei e falei, não vamos dar para seguir o que eu estava elaborando aqui, a gente vai ter que mudar. E no meio do negócio eu olhei para ela, ela me trouxe a demanda e ela falando, eu falei, não encaixa isso aqui que eu tinha programado. Eu vou ter que mudar. E tá tudo bem. E foi uma sessão sensacional que eu fiz com ela. Falei, olha, eu ia fazer. E eu contei pra ela, porque eu conto com minhas clientes, sabe? Eu sou sincera com a minha cliente. Eu falei, olha, eu ia fazer uma sessão diferente. Eu ia fazer uma sessão com outra coisa. Mas, devido à sua demanda, a gente vai trabalhar de um outro jeito hoje. Ela estava sensível, ela estava pronta para o sentir. Você acha que eu vou voltar ela para o racional? Não, eu vou aproveitar aquele momento que ela está sensível. E aí eu vou levar ela para esse sentir. Então, as técnicas, elas ajudam, gente, mas o terapeuta, ele tem que ter a sensibilidade de perceber onde a nossa cliente precisa naquele momento. E que, às vezes, a gente está com tudo prontinho, é igual eu vejo, você vai montar o seu pacote terapêutico e você vai ter as sessões prontas. Funciona, é técnica, é legal. Mas eu vou trabalhar esse sentir para saber se naquele dia cabe aquela técnica, se cabe aquele lugar, ou se não. Eu vou ter que adaptar. Porque o importante para a minha terapeuta é ensinar ela a ser guia. E que eu sempre penso numa floresta, gente. A minha cabeça, ela funciona uma floresta. Então ela pensa assim, ó, naquela noite você não estava contando e choveu na floresta. Afofou tudo, mudou. Eu sou uma guia e eu vou levar, e aquela sessão, ou seja, eu vou andar mais um pouco com a minha cliente dentro da floresta com ela, porque a floresta não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Eu tô passando com ela na floresta e aí eu tenho um bloco para andar, só que choveu e eu não tava contando com a chuva, porque a vida da minha cliente tá acontecendo, não tá, né? E aí choveu, quer dizer, eu vou ter que mudar a rota. Só que como eu sou guia, eu tenho outras opções. Eu tenho que ter uma outra opção. Eu tenho que ter choveu. Mas como eu já andei em chuva por aqui, eu sei que é possível a gente fazer um outro caminho que talvez seja um pouquinho mais longo, que talvez não seja rápido, mas que vai levar ela segura para onde eu estou guiando essa minha cliente. Então, é isso que eu gostaria que vocês parassem para pensar. A minha cliente não está indo pro sentir. Como eu estou guiando ela para chegar nesse sentir? Se eu não guiar ela passo a passo, se eu não conhecer essa floresta que estamos percorrendo, se eu não conhecer o caminho que estamos andando, ela não vai conseguir chegar do outro lado. Ela não vai conseguir chegar em segurança e ter o resultado que ela queria, porque eu fiquei com técnicas, porque eu fiquei presa na técnica, eu fiquei presa naquele lugar. A minha cliente, ela precisa sair da esfera do mental, passar pelo sentir. Quando ela passar por sentir, mesmo que ela não tenha a explicação, crivo mental, mesmo que ela não entenda mentalmente, aquilo acomoda de um jeito e aí flui, e essa cliente deslancha, ela flui, ela tem resultados. Quer dar um oi aqui, Cléo? A Cléo quer dar um oizinho. Então, é muito importante que vocês conheçam o lugar de floresta, né? Eu vou falar sobre isso no primeiro dia
Terapeuta Real, que da imersão, que vai acontecer agora dia 19. Se você não está inscrita, já se inscreve. Entra no grupo lá que vai ter material em PDF. Se inscrevam, né? Nossas heroínas, né? Pois é. Elas precisam de terapeutas que não estejam heroínas, né? A verdade é essa, porque às vezes a terapeuta está com pressa de passar pelo processo da cliente, né? Tá mais com pressa do que a cliente de terminar o processo terapêutico. Se você não está inscrita na imersão Terapeuta Real, no primeiro dia nós vamos falar sobre terapeutas, né? Por que você se tornou terapeuta e qual é a sua função e entrega no mundo. Se inscreve lá, Cora, tenho certeza que você vai gostar, porque você já é aluna da Dani, você vai amar. Então, já se inscreve. Vamos falar sobre isso. No segundo dia, eu vou contar para vocês 3 arquétipos que mais atendemos em sessões terapêuticas. E no último dia, eu vou abrir as inscrições, vai ter conteúdo, vai ter material em PDF lá no grupo do WhatsApp. Mas no final do dia 20, eu vou abrir as vagas para terapeuta do feminino sistêmico, para você se tornar uma terapeuta especialista certificada pela ABRAT, para atender mulheres, tá? Nós vamos falar de comunicação não violenta, nós vamos falar de vários assuntos sistêmicos, vamos falar de feminino e é isso, tá bom? Eu espero vocês comigo junto nesse processo, que vai ser a nossa segunda turma, tá? Beijo, fiquem com Deus, ótima semana, espero vocês semana que vem, terça-feira às 11 horas. E não se esqueça de se inscrever na Terapeuta Real, na imersão, para participar nesse fim de semana. Você tira o fim de semana, relaxa e estuda um pouquinho comigo, tá? Beijo, fiquem com Deus, até lá.